Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Brazucailas Podcast. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma mulher poderosíssima, empoderadora de outras mulheres, multimedalista no jiu-jitsu, tem cursos de mentoria, coach na área de defesa pessoal, no próprio jiu-jitsu, ajuda milhares de mulheres, eu posso dizer, inclusive tenta me ajudar, eu tô tentando, vou chegar lá. E é uma honra ter a Jaque aqui. Muito bem-vinda, Jaque. Ju, obrigada pelo convite. Que introdução, né? Muito obrigada. É só um pouquinho ainda do que merece. A gente ainda vai conhecer essa história. É um prazer ter você aqui. Eu fico muito feliz. Obrigada pela confiança, compartilhar a sua história. E a Jaque é uma mulher, assim, se você for acompanhar nas redes sociais, é poderosíssima, né? Eu acompanho o seu trabalho, eu vejo quão lindo que é. Primeiro, a tua força, né? Determinação, garra, as coisas que você faz e como você motiva outras mulheres a continuar e fazer a mesma coisa. Então, mais uma vez, muito bem-vinda. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você. Quem é a Jaque? Bom, acho que em primeiro lugar eu tenho que ressaltar que a Jaque ela é filha de Deus, né? Amém. Eu olho muito por essa perspectiva, né? Então, assim, tudo que eu vivi me fez hoje enxergar que eu tenho meu valor em Deus, então é dele que eu tenho que falar primeiro. E a Jaque aqui nesse mundão, fiz alguns cursos, comecei com um curso de marketing, na verdade, de comunicação. Depois eu fiz um curso aqui, na verdade, pós-graduação em User Experience também. E aí, depois que eu fui para a área do esporte. E aí que, assim, essa área do esporte, ela me chamava muito, muito, muito. E aí eu acabei fazendo o curso de personal aqui, mergulhei mesmo nessa parte do esporte e para incentivar mulheres, para saber postura de mulher, como que isso funciona e também juntar o jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui graduada exatamente há um ano. Parabéns, obrigada. linda. Então, assim, é uma outra faculdade também. Fiz uma palestra no TEDx e tô aí nesse mundão aí tentando me jogar cada vez mais para ser uma pessoa melhor. É isso que eu tento ser, assim, acho que independente de medalha, de certificado, de estudo, eu tento sempre ser uma pessoa melhor, estudando dentro dessas áreas, digamos assim. Então, Que linda, obrigada. Você falou uma coisa, já vamos começar, né? Porque somos filhos de Deus, interessante, né? Porque somos o todo, né? Somos parte do universo. Eu acho que a primeira pergunta, quem somos? Somos parte do universo, somos parte do todo, né? Desse movimento. E eu vejo você fazendo toda essa trajetória, então deixa eu entender. Quanto tempo você está aqui? Vai fazer 9 anos em março. 9 anos. Então, antes, no Brasil, vamos se dizer, você não estava nessa trajetória do esporte. Eu estava no jiu-jitsu, então eu Só já no dava jiu-jitsu. coach, já ajudava muito o meu coach lá e assim, comecei como um hobby. E eu era sedentária, né? Então, assim. Não imagino. Exato. Eu era sedentária, não fazia nada, fumava, comia muito, né? Não que eu não como agora, mas agora eu como consciente do que eu tô comendo. E então, assim, eu entrei no esporte, literalmente foi em 2012, 2013, mais ou menos. E aí, em 2013, começou esse despertar do meu corpo, desse movimento do corpo. O corpo, ele traz muito traumas também. Então, a minha primeira aula do jiu-jitsu, eu já coloquei toda a minha força ali, sabe? Eu descobri uma força que eu nem tinha, na verdade. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro... a minha primeira luz, assim, o meu primeiro estalo. Sua conexão com o jiu-jitsu. Com o esporte em si, assim, como o esporte me ajudou, que eu quis me aprofundar cada vez mais em saber mais sobre o nosso corpo, né? Então, isso me fascinou muito. Então, esse foi o começo mesmo. Foi no Brasil, somente assim, treinando como hobby. E só que cada vez eu me aperfeiçoava mais para eu entender mais, né? Porque eu me apaixonei muito pelo esporte. Então, em paralelo com a minha profissão, eu tinha esse hobby de estudar mais sobre o nosso corpo, sobre a nossa postura, sobre ser melhor, né? Digamos assim. No paralelo, trabalhando com marketing, então, Exato. A comunicação E qual que foi a sua decisão, teu gatilho para sair do Brasil? Nossa... Várias coisas. Primeiro, eu tava infeliz no Brasil. Com diversos aspectos
da minha vida. Tá. Eu tava infeliz com o meu relacionamento, com o meu trabalho. Tava infeliz com... Até mesmo com o jiu-jitsu, assim. Eu falava, eu não tô evoluindo. Isso não é pra mim. E eu sempre tive o sonho de aprender inglês. E aí, quando eu namorava, eu me entreguei muito àquele relacionamento. Um relacionamento que naquela época eu não me dava o valor e eu exigia que o outro me desse o valor que eu não me dava, né? E então, assim, quando eu olhei tudo aquilo que eu decidi, eu estava fazendo terapia e o meu terapeuta falou para mim, ele falou assim, Jaque, vai olhar uma casa, um apartamento para você construir uma família ou vai olhar, sabe, uma agência de viagem? E eu fui fazer os dois. Fui no melhor... Te levou a pensar, né? Exato. As decisões ali que você tinha a tomar, né? Exato. Qual que é o caminho que você vai escolher? Eu já tava de saco cheio. Eu queria alguma mudança. E, normalmente, o amor ou a dor leva a mudança, né? Muito mais a dor. Porque você sente uma necessidade muito grande. O amor, muitas vezes, ele pode te deixar um pouco mais confortável, né? Independente de qual estação de vida você está. Hoje em dia, eu me sinto muito mais levada pelo amor do que pela dor. Mas eu já fui muito movida pela dor. E eu não quero mais. Entendeu? Então, antes foi a dor que me moveu, foi a dor que me fez visitar esses dois lugares e falar, e ver o que eu realmente queria. Quando eu fui naquela casa, eu falei, não é isso que eu quero desbravar o mundo. Eu tenho uma fome muito grande, assim, de conhecer o mundo, sabe? De conhecer o meu potencial. Então, eu sempre tento exatamente ser melhor, porque eu quero entender aonde eu posso chegar me dedicando. Né? Sim. E muda todas as coisas, né? Quando a gente decide focar na gente, e aí você falou sobre a relação, e é interessante, porque nós mulheres estamos sempre nesse lugar que, primeiro, a nossa própria trajetória, a gente tem sempre que se provar 2, 3 vezes a mais, eu acredito, né? A nós mesmos e a própria sociedade em si, independente do que a gente vai fazer. Os traumas, né? E tudo isso que a gente constrói e até tomar essa decisão. Eu também estava num momento parecido, assim, de gatilho. E aí você fala pela dor. É engraçado porque a dor te impulsiona, né? Você vai pela dor, mas se você consegue se encontrar na dor, aí você transforma a dor em amor. É a cura. É a cura. Foi o que a gente falou exatamente antes de iniciar esse podcast, assim. A cura te faz curar. Então, eu acredito muito que essa dor, ela vem de geração em geração. E aí custa, assim, uma pessoa para chegar e falar assim, eu não aceito mais levar isso à frente. Porque a dor é isso, né? A gente vem com traumas dos nossos pais, mesmo sem eles saberem, né? Talvez não, antes não tinha tanta informação como nós temos hoje, tanto acesso à informação como nós temos. Então, assim, nossa geração, ela já tá muito mais evoluída, né? Porque a gente procura mais exercício físico, o nosso mental, com tudo que está acontecendo, a gente tem muito mais informações. Sabendo usar essas informações, a gente consegue realmente nos reencontrar com nós mesmos, né? Porque antes era um pouco mais difícil. Então, essa geração em geração, chega uma hora que eu olhei e falei assim, calma lá, eu não quero passar isso... Vou continuar repetindo, né? Vou continuar repetindo isso até quando? Até quando eu vou passar um xingamento que muitas vezes... Às vezes nem é um xingamento, mas assim... Ai, você tá muito gorda, sabe? Você não pode isso porque você já comeu demais. Olha o tanto que você come, menina. Quando criança... São traumas... Que a gente escuta, né? Tanta coisa, exato. Sabe, que a gente escuta ao invés de falar assim... Filha, olha, o brócolis é bom porque é anti-inflamatório e vai te fazer muito bem. E aí, o que você quer? Você quer algo que vai te fazer bem? Ou escolhas, né? Tem diversos testes, o poder da informação, vídeos, né? Para se fazer uma escolha. Que o nosso cérebro ele não consegue assimilar o não. Então, assim, tem diversos vídeos até mostrando uma criança, né? Quando você fala, não pega isso, o que ela vai fazer? Primeira coisa, vai fazer. Então, por que não levar isso para um lado diferente, um lado de escolha, né? Foi isso que eu aprendi muito também dando aula para as crianças. Eu sempre trago essa escolha para eles. Olha, tem isso, você pode fazer isso aqui, mas você vai ficar sem isso aqui. Sabe? É mostrar, é tratar eles como adultos mesmo, sabe? Mostrar isso para ele, porque eu vejo muito... assim, eu não sou mãe para dizer, mas eu acho que por eu dar aula para as crianças, eu olho sempre uma oportunidade de melhora de entendimento entre elas ali. Sim, sabe? você dá aula de jiu-jitsu para as crianças. Para as crianças, exatamente. Que delícia. Muito, assim, eu sou apaixonada. Porque eu vejo uma forma de melhorar
o mundo, né? Através daquelas crianças. Com certeza. Então, literalmente, eu não tô treinando elas ali pra passar a mão na cabeça e falar que tá tudo bem se elas cometerem algo errado ali. Não, ele falou no horário que eu estou falando, você não está tendo respeito ao próximo. Ou seja, levante a mão para falar. Porque isso a gente vai trazendo tanto na nossa vida adulta que aí você começa a não escutar as outras pessoas, sabe? Você não percebe respeitar o tempo de fala das outras pessoas. Isso muitas vezes não é como você é agora, mas isso começou muito tempo antes. Então eu acho que essa revolta, digamos assim, né, entre aspas, é uma força que você tem para continuar revoltado ou para ser melhor e fazer diferente para o próximo, né? Exatamente. E compartilhar a educação, a informação, né? A informação muda tudo. Eu penso muito isso também na questão das crianças, das escolas, né? Você informar sobre o básico, né? O que é um sentimento? O que é uma raiva? Você falou da raiva. Criança, o que é essa raiva, né? O que é essa ansiedade que você está querendo falar? O que é isso? Vamos ensinar a ouvir o outro. Olha que poderoso isso, né? Ensinar a ouvir o outro, né? Quando você ouve sem quiser. Isso é muito interessante. Mas deixa eu entender. Aí você veio pra cá, você decidiu quebrar esse ciclo. Sim. E você escolheu a Irlanda. Sim. Bom, vamos lá. Eu não conhecia a Irlanda. Pode até ser engraçado assim, mas eu tentei ir pro Canadá primeiro. E aí meu visto foi negado no Canadá, quando eu tentei ir pra lá. E aí o meu melhor amigo tem um tio aqui e falou, olha, eu tô indo pra lá. Eu não tinha contado pra ninguém. E aí eu olhei pra ele e falei assim, eu vou com você. Não importa. Eu não pesquisei nada, eu não sabia o que era a Irlanda. Nem pra onde você tava indo, eu vou. Eu só falei pra ele, eu quero sair daqui, porque me revoltou muito. Tudo que eu tava vivendo, assim, né? E aí eu falei assim, não, eu quero ser mais, eu preciso de mais, eu quero aprender essa nova língua. Sabe, buscar mesmo. Então, eu literalmente, ele fez tudo, eu só assinei e dei o dinheiro. Muito obrigado, amigo, né? É o Juan. Muito obrigado, Juan. A galera do Eu Engineer conhece o Juan, ele é uma pessoa incrível, assim, tanto como engenheiro como pessoa. Oh, que maravilha. Estamos todos agradecidos aqui pelo Juan. E aí tu chegou aqui, continua. E aí a gente falou assim, não, vamos, né? Então eu vim com um propósito mesmo de aprender o inglês. Só que eu já fui procurar uma academia de jiu-jitsu, né? Viciada que era. Que sou até, né? Mas fui procurar uma academia de jiu-jitsu. E aí eu olhei e falei assim, não, Jaque, qual que é a sua prioridade aqui? Estudar inglês, né? Então eu não podia me jogar tanto assim no jiu-jitsu. Então, pelo primeiro ano que eu tive aqui, eu realmente foquei em estudar inglês. Então, eu acordava cedo, acordava pela manhã para estudar. E aí, mandava alguns currículos. À tarde eu estudava e à noite mandava alguns currículos. Mas eu consegui muito, porque, assim, eu sempre fui muito comunicativa. Energética, comunicativa. Sabe? Então, assim, eu já saí na segunda semana com o currículo na mão, entregando aqui, procurei e arrumei um trabalho de kitchen porter no começo. E aí, eu trabalhei lá um final de semana. Porque... Gente, que te importa, e pra quem não sabe, a gente vai lavar as louças todas que estiverem ali. Exatamente, né? Então, assim, é um trabalho muito braçal, né? Muito braçal. E eu consegui ficar lá só um final de semana, porque o cara desse restaurante, ele não é daqui da Irlanda, né? Ele é de uma outra nacionalidade. Mas ele me ofereceu para me levar até em casa, perguntou se eu fazia outros serviços, jogava coxinha de frango no chão para eu limpar. Então, assim, eu olhei e falei, para onde eu vim? O abuso já começou aí, então. Para onde eu vim? Foi tipo isso, assim. Eu falei assim, fora assim... Descaradamente, ele te perguntava se você fazia outros serviços. Perguntou, foi uma vez que ele quis me levar em casa, exatamente. E aí... Olha, já fico nervosa aqui. E aí eu não falava tanto inglês e eu, tipo, no. Só tentando, sabe, me afastar. Minha linguagem corporal dizia, né? Eu não precisava dizer nenhuma palavra. E mesmo assim ele levou, mas aí eu cheguei no outro dia e falei, olha, então eu preciso do dinheiro que eu trabalhei, porque não vai dar mais pra eu ficar aqui, né? E aí eu fiquei revoltada com a Irlanda.
Aí porque não é fácil, né? Uma experiência logo de cara dessas, ainda mais você saiu por tanta razão, né? A gente sai pra buscar exatamente diferente daquilo que a gente tá experienciando, né? Exato, exato. E assim, uma vida de traumas, assim, meu pai, ele era alcoólatra e ele faleceu num ano antes de eu vir aqui pra Irlanda. Eu não tinha muito contato. E aí entrou outro homem, assim, na vida, que foi meu padrasto, que eu também não tinha uma relação tão boa. E graças a Deus, assim, hoje em dia eu posso falar muito bem de traumas que eu vivi, que hoje em dia, na verdade, realmente são como curas, são só como testemunhos. E isso refletiu nos meus relacionamentos, mas não só o relacionamento junto, mas em todos os lugares, né? Então, assim, eu cheguei aqui, eu tive essa experiência, mais uma vez, com a figura masculina. Então, pra mim, assim, eu falava, o que tá de errado comigo, né? O porquê? Por que muitas pessoas não veem realmente o que eu tenho a oferecer por dentro, né? Já saem muitas vezes julgando, já saem comparando, já criticam. Então, eu vivi muito isso na minha vida. A comparação, rejeição, sabe? O ver do meu corpo por eu ser brasileira. E tudo isso, você fala assim... É muito falado, assim, principalmente quando você fala do espiritual em si. É muito a raiva, né? A nossa inconformidade, acho que, com as coisas, cria o nosso propósito, né? Então, assim... A vontade da gente colocar o limite ali limite, naqueles processos. Exatamente. Do tipo, não, isso não vai mais acontecer. Eu não posso deixar com que isso aconteça. Você começa a criar... trazer essa autoridade pra você, sabe? Trazer essa força. Vira uma força. Vira uma força, exatamente. Saber o que não se gosta, saber o que não se quer. É tudo que a gente precisa, às vezes, né? Porque o que você gosta, você vai... Enfim, mas saber o que você não gosta... É essencial. E aí, quando aconteceu isso, eu fui fazer um trabalho voluntário. Que, coincidentemente, foram com algumas velhinhas, assim. Elas me deram uma esperança muito incrível, assim, sabe? Um amor mesmo. Que eu vi, eu comecei a achar esperança. E aí, quando eu vi tudo isso, eu falei, não, eu vou procurar o trabalho aqui. Porque eu já estava decidida a ir embora, na verdade. Depois desses 6 meses, assim. Falei, não, eu não mereço, imagina, eu tenho minha família, né? Por que eu tô vivendo tudo isso? E não é fácil, né? A gente chega aqui de novo, uma língua que você já não é a nossa língua mãe, estamos aprendendo, né? Primeiro ano, o inglês você vai aprender a falar, ainda entender mais ou menos, você já tá numa situação, e já por ser mulher, né? Querendo ou não viajar sozinha, estar em outro país, lidar com outras situações, outra língua, e passar por uma situação assim, meio que você se vê pequeno, né? Parece que você se vê de um tamanhozinho de um grão de areia, que você não... né? O que eu tô fazendo aqui? Exato. Foi exatamente a sensação que eu tive. Quando eu tava ali na O'Connell, que eu olhei o Spire, eu olhei assim, eu falei, eu só sou um número aqui. Eu só sou um número. Pode acontecer o que for. Porque passou depois, eu decidi ficar, porque o meu inglês ainda não estava, né? Eu não estava com a fluência como eu achei que eu ficaria em 6 meses, né? Eu não falava nada de inglês. E aí o meu amigo foi embora. O Juan, ele foi... então o Juan não ficou só um período. Ele ficou um período, mas ele voltou. Ele voltou. E está aqui ainda. Então tá bom. Então, assim, ele foi embora e aí eu realmente me vi sozinha. Quando eu vi que eu era realmente um número. E aí eu arrumei trabalhos e tudo mais num hotel. E lá do hotel eu fui para o Subway trabalhar. E aí eu conheci, assim, um cara... incrível, que hoje em dia, assim, é um super, super amigo meu, irlandês, que me ajudou muito com o inglês, um querido. E aí, ele também fazia as artes marciais. Olha que interessante. Né? O mundo conecta. Conecta, não é coincidência, é conexão, né? E eu não acredito em coincidência mesmo. Não. Então, são pra ir mesmo. E aí ele falou assim, Jaque, você... também faz, e eu já estava um tempo aqui. Então, assim, eu já estava aprendendo inglês, eu já estava trabalhando. Então, eu falei, não, eu acho que é tempo de voltar, né? E eu tinha saído muito, nossa, também nesse período. Eu falei assim, não, eu tô gastando muito saindo, não é minha realidade. Não foi o que eu construí, né? E aí eu fui e comecei a voltar às artes marciais, que é a academia que eu tenho hoje, que eu treino hoje, que é a SBG, e comecei a treinar lá, e aí comecei a dar aula para as mulheres, porque eu não era a mais graduada,
Mas eu tinha muita iniciativa dos projetos, porque na minha academia no Brasil tinham tantas mulheres. E eu falei, por que aqui não tem. Por que aqui não tem muitas mulheres treinando? Então ainda era o lugar. Então tá. Então ainda tem esse movimento daqui, né, na Europa, das artes marciais, ainda ser vamos se dizer assim, mais focado? Eu acredito que, assim, muitos. Aqui é muito MMA, principalmente ok, na ok. Irlanda. O jiu-jitsu, ele tá esse boom com as mulheres treinando mais. Mas quando eu comecei o Gil, tinha bastante mulheres na minha equipe, Tá. mas mesmo assim você não via tantas mulheres competindo em jiu-jitsu, no campeonato. É o poder da informação, né? É o poder da informação, de Então, novo, assim, leva mais informação, muito mais mulheres sabem o que é e vão se arriscar, as que estão dispostas a isso. Vou tentar algo novo. Então, acredito que esse poder de informação, assim, influenciou muito também nas artes marciais para elevar o número de mulheres que tem Sim. no jiu-jitsu também. Mulheres querendo tentar também, né? Por estar ao redor de mulheres que muitas vezes fazem e inspiram, até mesmo sem falar. Exatamente. Aí você começa, então, nessa mentoria, dando aula de Dando jiu-jitsu aula. para mulheres. E pra mim era só o jiu-jitsu, Ju. Eu ia lá, ensinava uma técnica, aí estudava. Olha, gente, agora vocês vão fazer isso. Nada mais além. Até que um dia, essa mulher chegou em mim e falou assim... Eu tava toda positiva, tinha feito algo do Luas. Eu falei, entreguei o lugar pra uma senhorinha. Falei lá, e eu tava... Sabe, falando assim, muitas pessoas precisam fazer mais essas ações positivas. Porque eu imagino se fosse a minha avó, Sim. sabe? Querendo sentar em um adolescente sentado. Então, assim, sabe? Precisa muito mais desses atos. E foi exatamente essa conversa que a gente iniciou. E aí ela falou assim, você que é a Jaqueline que dá aula de jiu-jitsu aqui? Eu tô aqui por causa de você. Aí eu olhei pra ela e falei, gente, o que eu tenho, né? Como assim? E naquela época eu não era nem conectada tanto com o meu espiritual. Era muito sobre mim. Então eu olhava e falava assim, o que eu tenho, né? Pra ela me procurar aqui. Não como ponte, né? Conexão. Não como mas como um ser. Exato. E aí ela falou pra mim, ela falou, olha, eu vou te mandar um vídeo e você assiste. Ela pegou meu número, eu super ansiosa, cheguei em casa, falei, meu Deus, ela não vai me mandar esse vídeo? Quando ela me mandou, ela estava fazendo como se fosse uma entrevista sobre a vida dela, de tudo que ela tinha passado, para uma emissora de TV aqui. E aí, o final, ela iria lutar e tudo mais, né? Era uma luta casada, que a gente fala, quando a luta ela é combinada, só para ter essa demonstração de que ela treinou e depois foi para um fight. Depois foi lutar. Né? E aí, ela foi ter aulas comigo. E quando ela me mostrou esse vídeo, ela tinha sido bulinada, o marido dela tinha tentado matar ela teve câncer. Nossa. E assim, mesmo assim, ela tentou ser positiva. E ela falava nesses vídeos, eram pequenos vídeos, assim, tipo, de celular até antigo, sabe? Aqueles vídeos quadrados, pequenininhos. Quando eu assisti aquele vídeo, foi a chave que mudou, que eu comecei a olhar a minha vida com aquelas mulheres um propósito. Eu falei, entendi meu propósito de vida. Preciso ensinar mulheres. E aí começou Deus me ensinar a como ensinar essas mulheres. Ou seja, eu tive que dar um overview, né? Dar um olhar melhor para a minha vida, de como eu estava vivendo. Para que hoje... Para que você pudesse compartilhar para com que hoje eu pudesse compartilhar com as outras, né? Principalmente. E também para os homens, viu? Muitos homens, nossa, literalmente vieram, assim, na minha jornada também, me ajudando a quebrar esse trauma, esse olhar que eu tinha inconscientemente, entre aspas, pelos homens, né? De realmente de achar que eles não me davam o valor. Mas eu olhei para mim e falei, não, calma aí. E eu? Como eu me coloco, Como né? eu me coloco. Então, foi ali que gerou esse propósito e eu comecei a buscar mais. Só que eu não tinha visto, eu não tinha parte da Itália, nem de Portugal, nem nada aqui. Então, eu olhei para aquilo e falei assim, eu quero continuar aqui, mas eu não tenho como.
com relação a outros vistos. E aí eu fui procurar para eu fazer uma faculdade aqui. Só que eu não queria fazer uma faculdade na qual eu não queria me apegar, por exemplo, à administração, que não era uma coisa área... que não suava mais tua alma ali, né? Não suava mais. E aí eu procurei de esportes. E aí eu comecei a aplicar e eu fui negada em todas. Ok. E aí eu falei assim, por quê? Né? Tentei dessa maneira em 3 faculdades. E uma eu não tinha o inglês avançado, outra eu fiz a prova, aí não tinha vaga. Sabe, foram uma série de coisas que não formou vaga pro curso. Parece que não era pra ser, né? Foi movimentando pra não ser daquela forma. Não, exato. Cheguei em casa, chorei litros. Falei, não, sabe, por que tudo dá errado pra mim? Por que, sabe, nossa, eu tô querendo melhorar minha vida e não tá fluindo. Aí eu decidi que eu falei assim, olha, eu vou aplicar, porque quando você chega aqui na Irlanda, eu acho que uma das maiores frustrações, e pra todos, é o inglês. Foi pra mim. E eu acho que não é muito falado o quanto isso frustra, sabe, a gente. E quanto a gente se coloca num papel inferior, que a gente elimina todas as nossas qualidades. Isso é verdade. Por causa da língua, né? Você parece que não se vê mais, você só é aquela pessoa que não consegue se comunicar, que não consegue, né, se comunicar direito, entender direito. É muito doido, e aí você fala assim, eu sou menos do que todo mundo aqui. E eu acho que muitas pessoas aqui na Irlanda, muitos imigrantes, perdem a identidade por se frustrar devido à língua, como aconteceu comigo. Isso aconteceu muito. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, eu não apliquei para uma vaga na minha área. Por quê? Porque você achava que não estava com o inglês ali. Exatamente. E até quando esse meu amigo Juan falou para mim, Jaque, você sabe falar de balé em português? Eu falei, não. Você sabe falar sobre jiu-jitsu em português? Sei. Ele falou, então é realmente o assunto que você foca, que você vai aprender a falar. Você não sabe falar tudo em português. E isso não deixa você uma pessoa não fluente na língua. Faz todo sentido, com certeza, é isso mesmo. Aí eu olhei e falei, então eu vou estudar mais sobre comunicação. Formas que eu posso me comunicar sem precisar, porque no Brasil eu fazia muita parte de atendimento, né? Então eu ficava muito entre um business e outro. Eu trabalhava com o governo, então assim, eu era à frente de uma prefeitura, de outra, pra agência. Caramba, hein? Por isso essa energia. De ir pra lá e pra cá. E aí eu falei assim, então é isso, né? Vou focar no que eu preciso. Então eu comecei a fazer curso de SEO, de marketing digital, porque eu falei assim, isso era o que me daria o visto, né? Por isso que eu não fui tanto... Porque eu pesquisei na área do esporte, e aqui você só pode ter visto na área esportiva, não por ser atleta, mas se você trabalha com algo... Eu não sei se mudou, então eu não quero, assim, entrar tão profundo assim, mas era para algo muito específico, se era atleta de elite, para dar aula para atleta de elite, alguma coisa assim. Não sei muito bem. E aí, na trajetória, não faria... Por exemplo, você vai ter que estudar, começar a estudar. E, geralmente, quando a gente estuda aqui, né? Tem visto de universidade. Você tem depois 1 ano pós para você conseguir o trabalho, né? Exato. Mas, mesmo assim, a área que eu queria no esporte não me dava esse visto. Entendi. Então, não compensaria eu entrar na faculdade, né? E aí, naquele momento, né? E aí eu falei assim, tá, o que eu vou fazer agora? Eu falei, é o marketing que eu tenho, é o marketing que eu vou me iniciar. E eu super gostava de marketing, esporte, eu só tava tentando juntar os dois ali, a comunicação e o esporte, juntos. E aí eu falei, então tá, vou mandar. E aí eu coloquei na minha cabeça, foi em novembro, meu visto vencia em março. Eu coloquei na minha cabeça que eu mandaria 10 currículos por dia e que se nada desse certo, em janeiro eu me inscreveria num curso rápido e voltaria para o Brasil em março. E aí eu falei assim, olha, Deus, assim, me sinto até envergonhada de falar, mas Deus foi a minha última opção. E aí Pela dor, né? Pela dor, exato. E eu chorando muito no meu quarto, eu falei assim, é isso, Deus, então assim, que seja feita a tua vontade. E dei uma data para Deus. Falei, até dia 25 de janeiro, você precisa me arrumar um trabalho. Ou assim, eu desisto de tudo. E literalmente,
vou fazer esse curso e volto pro Brasil. Até pra falar com Deus, tu tá com a energia, você põe ali o abuso e vambora, entendeu? É isso, sabe? É isso, sabe? Ele é meu pai, então eu vou me jogar. Entende. Ele me entende, ele sabe que, assim, eu quero exercer o melhor que eu puder aqui, sabe? Até mesmo no cenário caótico. E aí eu fui e permaneci. Fiz o que eu precisava fazer, né? Não adianta eu pedir para Deus e também ficar parada. Então, me comprometi a enviar os 10 currículos. Estava lá eu diariamente enviando os meus currículos. E ninguém me chamava. E eu, em oração, eu falei, tá bom, vou acreditar, né? E aí, no dia 22 de janeiro, eu recebi um e-mail me chamando para uma entrevista. E aí, eu fui para essa entrevista e eu contei tudo que eu precisava. Falei, olha, meu visto vai vencer em março. Eu preciso de um patrocínio para o meu serviço aqui. E é isso, essa é a minha situação. E falei daquele jeito para ele. Ele falou, olha... Ele encerrou a entrevista, ele falou, eu gostei muito de você. Me traz 2 referências que o emprego é seu. Olha que coisa boa. Eu saí de lá, ali alimentou a minha fé, Ju. Que eu olhei, eu falei, uau, existe Deus se eu tiver fé. Existe. Né? E aí eu falei assim, então eu vou ter mais fé. Porque aí eu vou entender mais sobre Deus, né? E assim, foi muito inconsciente, eu não buscava tanto, assim, eu deixava a vida me levar, literalmente. E aí, eu ainda ia trabalhando no Subway, olha como a energia faz, o flow de tudo isso. Um cara, na segunda semana que eu estava lá, e estava me esperando, eu sempre atendia. Olha como é importante, não importa o lugar que você está, para exercer seus valores e os seus princípios, né? Porque eu estava trabalhando no Subway, eu ajudava as pessoas lá, né? Tava tomando mais que conta, não tinha cargos que não tinha títulos, mas tentava sempre fazer o melhor para quem estava iniciando ali, para os clientes. E aí um dos clientes, um CEO de uma empresa, um dono de uma empresa, chegou lá, que eu não sabia que era um dono de uma empresa, e ele olhou para mim e falou assim, olha, eu queria conversar com você. Aí eu olhei, né? Falei, ai, olha, vai querer meu telefone. Você já imaginou? Pequim, então. Sabe? Aí eu olhei, aí ele olhou e falou assim, olha, eu gosto muito do que eu vejo aqui. Porque toda vez eu vejo você ajudando. Eu venho aqui toda vez, você sabe o que eu quero. Toda vez eu vejo você ajudando as pessoas aqui. E você passa o Hoover no chão com uma felicidade. Porque era hora de ir embora. Eu ligava o som no alto e ficava passando o Hoover cantando. E eu, sabe, eu amava... Gente, juro pra você, assim, eu amava trabalhar no Subway. Porque era processo, e eu amo processo. Sim. E assim, era processo, e eu saía dali... E eu ia fazer meu treino e tava em casa relaxada, sem nada na minha cabeça. Era fazer lanche, né? É muito bom, né? Eu também, quando trabalhei no começo aqui em bar e restaurante, você sai assim, você tá feito. Porque eu fiz todos os lanches que eu tinha que fazer. Exato. Acabou. Exato, mas o que eu quero dizer com isso é que não importa onde você está, uma vez que você exerce o seu melhor naquilo. Porque a gente vive de estações, né? E cada estação... existe um propósito nela. Então, aquele propósito para mim era eu servir muito bem os clientes e tentar falar o máximo de inglês possível ali. E quando ele me ofereceu isso, ele falou assim, olha, é esse tipo de pessoa que eu quero na minha empresa. Você pode ir lá conversar comigo? E eu que falei para ele, eu falei, eu mando um currículo para você, sabe? Eu tenho um histórico. E aí eu mandei e ele me ofereceu também oportunidade de trabalho. E com o visto. Ou seja, são duas diferentes aí nesse momento. Já que você recebeu. Oi, exatamente. E aí, o outro eu já estava meio que em processo. E para ele, eu demoraria um pouco mais. Eu teria que sair do país, seria um pouquinho mais complicado. E aí, eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu vou ter que rejeitar. Porque eu já tô aplicando nessa outra. E aí, nessa outra, eu fiquei por 1 ano. Só que assim, ele acabou não me pagando o valor que era necessário. Eu saí. E fui procurar numa outra empresa, ainda nessa parte do que eu trabalhava, na parte de marketing e tudo mais. E aí eu procurei na outra empresa e aí eu falei, não, mas agora eu vou com... Aí eu consegui o General Skills, aí eu falei, não, agora eu vou com o Critical. Eu já consegui o General, Critical são 2 anos, eu vou tentar entrar no Critical.
E aí eu cheguei pro dono da empresa, pro que fez a entrevista pra mim. E foi muito engraçado, porque eu ia viajar domingo pro Brasil e eu fiz essa entrevista na sexta. Eu ia voltar em um mês. Então eu fui assim, de boa pra entrevista. E eu já tinha feito outras entrevistas, no qual eu ainda não me achava capaz. Fiz entrevistas na qual, assim, falhei. O cara perguntou sobre o report, pra mim não sabia, sabe? Foi muito não que eu levei. Que é uma coisa muito normal aqui. Que é uma coisa muito normal. Mas isso não fez com que eu desistisse, porque eu tava infeliz no outro trabalho, assim, né? E imagina, não fez o que era de acordo, né? O que foi acordado. E aí eu fui pra essa empresa, fiz a entrevista, eu falei, olha, então, mas eu vou voltar daqui um mês. Aí ele falou, não, eu converso com você e tal. E me ligou, eu saí da entrevista, ele me ligou. 15 minutos depois, eu tava indo pegar o ônibus. Ele falou, olha, você tá esperando outras propostas, outras respostas? Eu falei, tô. E eu realmente estava, de 2 empresas. Uhum. Aí ele falou, olha, a gente gostou muito de você, eu não quero te perder para outras empresas, não tem problema que você vai pro Brasil, mas, assim, a gente vai te mandar a proposta de trabalho, espero que você aceite. Gratificante ouvir isso. E foi assim, eu fui tão desencanada para essa entrevista que eu falei, nunca que eles vão me chamar. Eu tô indo pro Brasil daqui uma semana. Só que as outras entrevistas me fizeram me preparar para esta. Para esse momento. Para esse momento, para que eu estivesse tranquila, porque eu já tinha estudado tanto, eu já tinha feito tantas entrevistas que eu não coloquei o meu visto como a primeira coisa. Eu falei, olha, eu vi isso no seu site, é isso que eu vejo a melhora da sua empresa. E outra, assim, eu não tô só simplesmente pelos números. É muito mais, é um propósito muito mais que você tem que mostrar através da sua empresa. Então, eu falei realmente não somente o que eu tinha estudado, mas o que eu realmente via e acreditava ao longo de tudo isso. Com tranquilidade, com confiança em você mesmo, Exato. Né? E quando ele me perguntou do visto, eu falei, o visto não é um problema. Imagina, mostrei todas essas qualidades para ele, o que o visto iria afetar? Né? Na minha cabeça, era isso que eu pensava. E aí quando ele me perguntou do visto, aí eu até falei, olha, já apliquei uma vez, sei que já apliquei pro General Skills, vai ser muito mais fácil. Imagina, não tem facilidade, mas já falou que iria aplicar, que já sabia o caminho. Já sabia o caminho. Então, assim, é muito importante também principalmente que a gente está falando com muitos imigrantes aqui, saber o passo a passo. Se você quer algo, você precisa saber o processo para você chegar. Mesmo que não seja exatamente aonde, né? Muitas vezes há um desvio. Mas você saber já estar preparada para isso, né? Sim. Isso te mostra para todo o universo, para Deus, em quem acredita, enfim. Que você está se preparando. Você precisa ser para poder acontecer. Se faz sentido. Sim, sim. Então, e aí eu consegui com essa empresa, que eu fiquei mais de 3 anos lá, 3 anos e 8 meses, assim, foi uma coisa muito boa, porque eles foram uma família mesmo pra mim, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz de trabalhar lá. Que coisa boa. Te deu a estabilidade que você precisava, Exato. O movimento naquele momento. Naquele período. E aí eu encontrei uma amicíssima minha, irlandesa, psicóloga, que aí os nossos propósitos se alinharam, porque ela sempre trabalhou muito com mulheres que lutavam, sabe, persistência, com esse mental toughness, que é a resiliência, Sim. Né? E aí a gente falou, vamos criar um grupo onde eu falo da parte física, né, de comportamento, comunicação, de luta, e você fala da parte da parte científica, né? Não só da parte neural e tudo mais. Eu falei assim, da parte mesmo científica, que está ali, que está comprovado, que fez. E aí ela super topou. E aí tem um módulo que a gente segue que eles chamam Mental Toughness, que é o 4Cs, né? Que é a parte da coragem, a parte do commitment, né? Que é realizar algo, iniciar algo.
a parte da autoconfiança também e a parte do controle, né? Do seu autocontrole. Então, a gente... Ou seja, é o pacotão completo, né? Que é o que a gente precisa mesmo. E esse é o projeto, a comunidade que vocês têm. Exato, que é do Her Space. E foi lá que começou. Começou como Mind and Body Defense. Mas a gente falou assim, a gente não quer só uma defesa da mente, do corpo. É muito mais do que isso. E aí, recentemente, que a gente trocou o nome para Her Space, que é o espaço dela. A gente quer trazer isso como uma comunidade das mulheres que podem ter uma voz, né? Uma voz, um choro, uma vulnerabilidade. Então, isso é maravilhoso. E lá também é onde vocês desenvolvem a defesa pessoal, os treinamentos, porque eu lembro que eu vi você, a primeira vez que eu vi você foi numa palestra, né, que você estava dando e falando sobre a defesa pessoal, né? Uhum. Como é que foi a decisão desse projeto específico? Vem desse mesma comunidade? Vem dessa mesma comunidade. E aí nós, em paralelo com o nosso trabalho, a gente foi fazendo isso aos poucos. E aí a gente fechou uma parceria com o Sports Ireland, que é como se fosse a Secretaria de Esportes aqui da Irlanda. Ai, que demais! E aí a gente entrou em programas para a comunidade, né? Não foram empresas direto. Então a gente fez 1 ou 2 programas inicialmente, e aí veio o Covid. E aí a gente deixou para lá, né? E aí voltamos depois do Covid. Então, quando foi em 2022, a gente fez alguns projetos ainda para isso. Mas não era um projeto que era sólido. Que assim, é isso que a gente vai fazer. A gente fazia quando dava, né? Movimento, fluídico. Um movimento, exato. E aí, quando isso, em 2022, eu sofri, assim, uma decepção muito grande de uma pessoa que eu admirava no esporte. Que falou exatamente sobre a minha autoconfiança. Que eu, como se eu não estivesse entregando a autoconfiança para outras pessoas. Sabia da sua vulnerabilidade? Era isso? Era alguém que sabia da sua vulnerabilidade ou não? Porque, geralmente, quando acontece isso, a pessoa sabe da nossa vulnerabilidade e fala sobre, né? Não sei se eu tô... Na verdade... Talvez assim, talvez fosse para me ferir, talvez fosse inveja, talvez fosse um movimento assim que não alinhava com os meus valores, porque eu estava tentando completamente o oposto. Como que você fala para mim que depois de eu tentar tanto, eu não tô gerando autoconfiança para as pessoas ao meu redor, sabe? Então, mas aquilo, de novo, foi uma dor que eu precisava para me movimentar. E foi exatamente naquele ano que eu tinha colocado para eu ser TEDx Speaker. Eu vi essa palestra no anos. TEDx, me conta. Em 10 anos. E eu realizei em 2. Porque eu olhei assim, eu olhei as oportunidades. Eu falei, não, tem um menino que eu conhecia que fez foto para quem estava no TEDx. Eu mandei mensagem para ele me mandou o número da mulher. E eu fui procurá-la e falei, é meu sonho ser TEDx Speaker. Mas quanto que você é... Isso é uma coisa que eu admiro muito, assim. É o que eu quero, qual que é o caminho? Esse. Então, deixa eu construir ele, eu vou chegar. Não tem uma possibilidade de, será que eu chego? Não, né? Você vai, é tipo assim, só deixa eu saber o caminho. Exatamente. Eu vou por qualquer lugar, mas eu chego, né? Exato, assim, porque eu acho que quando você traz isso dentro de você, assim, Foi, acho que, uma jornada de descobrir valores. A minha jornada. Então, assim... Isso é lindo, porque é tão importante. E, às vezes, muita gente não pensa nisso. Que a jornada da vida é pra gente se descobrir os nossos próprios valores. Exatamente. Então, assim, eu olho para isso como essa jornada, né? E eu olho para trás, assim... Eu não olho com raiva, eu não olho com tristeza. Porque tudo que eu vivi... Eu precisava viver. Eu precisava, porque muito mais do que eu estudo, sabe? Eu estudo muitos cursos. A minha experiência é muito mais fácil de eu transbordá-la do que uma teoria. Né? Então, assim, hoje em dia eu entendo mesmo, assim. Além da teoria, eu acho que eu experienciei e hoje em dia eu aprendo a teoria. E a experiência é o que inspira também, né? É interessante, porque se você não tem a sua trajetória dessa mulher, que você precisou superar tantos obstáculos, enfim, aprender tanta coisa,
tu não ia conseguir hoje inspirar tantas outras mulheres que vão estar em situações aí de tanta vulnerabilidade, de momentos e que você sabe a dor delas. Né? Como sabe isso. a dor, você sabe Já segurar passei na mão. por isso. E aquilo que a gente falou, né? Tava conversando, assim, a gente, como somos mulheres curadas, é porque já tivemos um batalhão de mulheres nos curando antes. Exato. E aí, a gente tá disposta a continuar essa cura, né? É muito, muito lindo. E nesse mesmo ano, assim, eu olhei pra mim e naquele momento, porque pra mim a minha história era comum. Eu sempre achei comum. E, na verdade, nenhuma história é comum. Uma história, ela é uma história. Nenhuma história comum. Não tem, Não sabe? tem. E pra mim era assim, todo mundo vive a vida do jeito que vive a vida e a vida é isso. Ou seja, eu não estava vendo um sentido, né, Aliás, eu tinha algo que me puxava, mas eu não conseguia ver um significado tão forte ainda na minha história, né? Mesmo, eu sempre amei motivar, sempre é uma das minhas forças. Naturalmente, eu olho pra você e eu já falo... Motivar o outro. Sabe, vamos, né? E aí eu falei, não, essa é uma das minhas forças. E quando eu fui aprovada pra participar no TEDx, quando eu falei pra ela, eu falei, olha, eu amo, mas eu não sei do que falar. Ela falou, Jaque, como não? Fala a sua história. E aí eu olhei, eu falei, tá bom. E aí eu comecei a colocar milestones, sabe, pontos na minha história. Tanto é que eu fiz uma linha do tempo falando, né, de abuso, de traumas, sabe, de rejeição, de comparação. Mas ali eu falei todas as minhas dores, né? E hoje em dia eu me sinto muito mais diferente do que essas dores. De novo, né? É uma voltando. nova, né? Parece uma nova roupagem. Com certeza. Né? Eu renasci. Eu também me vejo. Parece que você se vê vestindo uma nova roupa, né? A sua persona, quando você imagina, ela tá até com outra roupa, né? Que antes eu vestia uma saia, hoje me vejo vestindo uma calça. Não sei, só um exemplo, É né? como se fosse um guia. É muito doido. Sabe? Eu fiz um guia. Eu fiz um guia do que seguir e do que não seguir daqui pra frente, né? Do que aquelas minhas dores me impulsionaram. O que eu aprendi com isso? Na verdade, é como se fosse uma primeira versão do seu livro, e aí você vem com a segunda versão, que é muito mais melhorada, né? Então, você fala assim, olha, tive tudo isso aqui. E agora? A capa vai ser dura agora. Né? Não vai ser mais frouxa, não vai ser mais aquela capa mole. Então, agora eu vou fazer uma nova versão do meu livro. Aquela capa vai ser dura. Então, vai ser muito valiosa. Vai ser muito difícil de romper, de rasgar, de molhar. Porque aquela capa dura, ela protege aquela sua nova história. Né? Se você for pensar assim como um livro. Então... eu acredito que é exatamente isso, é essa fase que a gente vive de um novo livro, um livro mais reforçado para que a gente possa, assim, construir uma história melhor. E aí, naquele mesmo ano, eu decidi que eu ia para o Mundial de faixa marrom, eu estava ainda. E aí, quando eu decidi, eu fui sozinha. Fui sozinha pro Mundial, cheguei, era na semana do meu aniversário, eu estava com um rapaz e eu tinha brigado com ele porque ele não me assumiu. Né? A gente já tava por muito tempo. E aí eu falei, sabe, por que eu tô nessa de novo? E tem coisas na vida que você vai sim passar. Vai repetir. Você vai repetir. Mas assim, se tá repetindo, por isso que na defesa pessoal eu também ensino muito isso, sabe? Muitas pessoas enxergam a defesa pessoal como uma autodefesa. Mas é um alerta entre você e o outro, entre você e você mesmo, em primeiro lugar. E o autocontrole, né? Eu acho que mais do que isso também, o autocontrole, né? De você saber todo esse... quando também você reagir e quando você ter esse lugar com o outro e como se colocar. E pra mulher ainda. É a comunicação. Muitas pessoas acham que, na verdade, a autodefesa ela vem física, mas, na verdade, ela vem de um todo como a comunicação. Então, é verdade. A defesa, ela nunca vai começar física. Ela sempre vai te mostrar muito mais antes, principalmente na parte da linguagem corporal. Porque o nosso cérebro, principalmente quando se trata de comunicação na parte emocional, a linguagem corporal, ela é muito mais, ela é 55%, muitas vezes, do nosso tom de voz e da nossa fala. Exatamente. Ou seja, já foi apresentados sinais ali. Né? Eu sei que muitas vezes tem diferentes ataques, mas assim, realmente estar em alerta. Muitas pessoas acham que
O estar em alerta ou se defender é muitas vezes ligar para o namorado quando está à noite e ficar fazendo chamada de vídeo, pedir proteção. E vem da necessidade também do outro, do homem, né? Da figura masculina. E eu acho que a gente pode, inclusive, né, já caminhando aqui para o nosso encerramento, que eu gostaria que você falasse para as mulheres, assim, nessa trajetória, sabe, assim, de a gente ter que enfrentar tanta coisa na vida, já se conhecer o outro, né? Tentar nos descobrir. Como é que você encontra essa força e como é que você mantém essa força, né? Porque, de novo, a autodefesa vem a partir da comunicação, né? Como que a gente acha o nosso limite, coloca esse limite e se mantém nesse limite? Qual que é o conselho? Como é que você fala para as mulheres manter essa força, construir isso e se manter nesse... Bom, eu sou cristã, né? Então, a minha força, ela vem de Deus. Eu vejo muito isso, assim. As mulheres, hoje em dia, eu falo para cada uma no meu caminho, assim, né? Eu falo assim, descubra o seu valor. E, normalmente... Para você descobrir o seu valor, você precisa encontrar algo muito mais forte. Algo que te ame mesmo, de todo, sabe? De você não sinta um amor igual. E é exatamente isso que eu senti que Deus trouxe na minha vida. Deus me mostrou o meu valor, os princípios da minha vida de uma tal forma que, literalmente... eu vou falar isso muito abertamente. A gente acha que para ter intimidade com o outro, muitas vezes, até mesmo no relacionamento, muitas vezes assim, a gente precisa de um sexo para ter intimidade com o outro. Mas a intimidade, ela é muito mais do que isso. E outra, assim, eu construí tudo isso na minha vida. Tudo isso. Eu fui em terapia, eu chorei, eu duvidei de mim, eu me superei. Eu fui em traumas, sabe? Eu procurei a Deus. Eu fiz tanta coisa para literalmente entregar a minha intimidade para uma pessoa que muitas vezes eu nem conheço tão bem assim. Então... alguma coisa se perdeu, né? Alguma coisa se perdeu, exatamente. Então, a gente tá muito mais só sobre o outside, só sobre o fora. Então, só sobre a casca. A intimidade hoje é se... ela precisa estar bonita. Mas, sabe assim, se enxergue, volte na sua essência. Quem realmente você é, sabe? E quão valor você se dá. O porquê que você tá nessa estação, sabe? E problemas, eles só ficam muito mais complexos porque você não tratou deles. E não vai melhorar. Só vai piorar. Só vai piorar. Se você não voltar à sua essência novamente e tiver a disponibilidade e tiver a força de vontade de falar, eu vou me curar. Porque a cura, ela é uma força que vem de uma dor, do desconfortável. E é por isso que eu amo o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele te coloca desconfortável o tempo inteiro. E eu trago isso muito pra vida, sabe? Pra você ter... um braço tonificado, uma perna tonificada, você precisa ir lá na dor. E também você tem esse processo de construir a mente, né? A mente tem que estar forte para você e para você representar isso, você precisa se conhecer. Então, muitas mulheres, principalmente, a gente tem esse vir na terra do care, de cuidar pelo outro. Cuidar do outro, né? A mulher materna... É normal, assim, sim... Mas não tem como você cuidar do outro se está faltando partes em você. Amém. Não dá, isso. Entendeu? Então, assim, o meu conselho é realmente, sabe, dá um passo para trás. Faça uma por categorias da sua vida, sabe? Familiar, espiritual, corpo, sabe? Financeiro. Porque como a gente... um planejamento. Como a gente fala que a gente é grata... se a gente faz tanta ingratidão com nós mesmos, sabe? Se a gente fala da gente, que a gente muitas vezes... não tenho disciplina, não, eu sou ruim nisso, Sabe, você tá literalmente sendo ingrata com todos os talentos que Deus te deu e você ainda olha pra você e você fala, não, eu sou grata pela minha vida, sabe? Então acho que é esse prestar atenção. É esse prestar atenção, é esse alerta, esse olhar...
com muito, muito cuidado, não com força, não com uma força, sabe, que você... Com carinho. Com carinho. Com carinho. E eu acho que assim, um conselho bem rápido e bem simples, que foi uma mudança na minha vida, foi: eu tenho que ser para o que eu quero ser. Eu tenho que ser para o que eu quero ser. Acho que foi a minha mudança principal, porque eu Faz tenho todo que sentido. ser. Você olha muito do que a eu tenho que sociedade, fazer de o que eu tenho que fazer para chegar onde eu preciso E eu chegar. quero ser, vem de dentro. Até falando, você se sente até melhor, né? Muito obrigada por esse Imagina! bate-papo. Muito obrigada por aceitar, por estar aqui, por inspirar tantas mulheres. Obrigada pelo convite. Que você continue sempre assim, porque me inspira. E, gente, se vocês quiserem, por favor, acompanhe o trabalho dessa mulher. Você que é mulher, que tá precisando de uma motivação aí, que eu também, eu sei como é, e ela ajuda. Por favor, acompanhe a Jaque. Jaque, muito obrigada por ter vindo, por compartilhar a sua história. Eu fico muito feliz. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais.